Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui nesse canal novamente. Hoje eu vou trazer um assunto que eu sei que é muito interessante, tanto para esteticistas quanto para demais profissionais da saúde. Ou mesmo se você está aí rodando no YouTube procurando mais material a respeito de lipedema, se você quer entender o que é a condição de lipedema, eu espero que esse vídeo te ajude e traga bastante conhecimento aí para você entender melhor sobre isso e saber até diferenciar o que é o lipedema de outras situações. Eu me chamo Mariana, sou esteticista e sou professora de estética há mais de 10 anos e estou aí também atuando no ramo do lipedema já faz algum tempo. E quero te trazer mais informações sobre isso. Hoje eu quero te apresentar quais são os sintomas do lipedema. Quero também te trazer o que diferencia o lipedema da celulite, da gordura localizada, da obesidade. Quero falar a respeito disso com você hoje. Quero te trazer informações muito legais aí para te ajudar a trabalhar com os seus pacientes, ou mesmo se você é um paciente que está aí nesse momento se perguntando se essa é a sua condição. Então eu espero que você aproveite bastante esse assunto. Você pode colocar aí nos comentários também o que você acha disso tudo, se você já obteve diagnóstico, se você trabalha com pacientes com lipedema. Eu vou ter muito prazer em te responder. Você já pode curtir esse vídeo, eu também fico muito feliz que você se inscreva no meu canal e traga aí outras pessoas para me seguirem também. Esse é um canal de estética que eu falo sobre estética, falo sobre qualidade de vida, falo também para você que é esteticista e está se aperfeiçoando, trago diversos assuntos aí para aprimorar a sua carreira. E eu espero que você aproveite bastante esse vídeo e os demais também. Eu tenho um outro vídeo aqui nesse canal onde eu já falo sobre 3 coisas para a gente não fazer no lipedema. Você pode ir lá depois e conferir, que seriam aqueles tratamentos que a gente não deve fazer nesses pacientes para não prejudicar a saúde deles. Eu conheci o termo lipedema. Aliás, se falava lipoedema lá no ano de 2016, quando eu participei de um curso de drenagem linfática e o professor falou a respeito de lipedema, que era uma condição que já vinha aí se manifestando nas mulheres, trouxe alguns sintomas que a gente podia utilizar aí na nossa avaliação para diferenciar aquilo que era linfedema, ou seja, aquilo que é edema exatamente, de lipedema. E aí foi então que eu comecei a atender pacientes com essa condição e comecei a ajudar também essas pacientes a buscar o diagnóstico necessário. Ainda tem muitos médicos que não fazem o diagnóstico do lipedema. A gente tem aí só 2 anos que é considerado doença, então já tem um CID, é muito pouco tempo, gente. E aí a gente ainda tem alguns médicos que não fazem o diagnóstico, né, e que tratam como se fosse gordura localizada, ou mesmo não oferecem aí o paciente nenhum tipo de mudança. Mas a gente vê esse cenário mudando e principalmente pela cirurgia plástica, que vem oferecendo tratamento cirúrgico para esses pacientes. Mas, como a gente sabe, nem todos os pacientes vão receber a indicação da cirurgia. Isso porque existem muitos lipedemas, estágios do lipedema, que precisam ser controlados clinicamente, que vão ser controlados de outra forma. Então, nem todos os pacientes vão receber aí a indicação de fazer a cirurgia, tá? Por isso que é importante a gente saber quais são os sintomas, quais são as manifestações clínicas, aonde que a gente coloca esse paciente dentro dessa classificação e também quais são os tratamentos que podem ser oferecidos nesse caso, tá? Eu quero começar hoje falando a respeito dos sintomas do lipedema. É muito comum que as pacientes, elas se refiram, né, a alguns sintomas muito clássicos aí. Mas hoje eu trouxe alguns sintomas que são descritos realmente pela literatura, por artigos científicos validados e que podem aí trazer segurança para você, profissional, quando você trabalha com esses pacientes, tá? Então,
Eu coloquei aqui essa lista de sintomas descrito pela literatura, depois eu vou falar mais sobre esse artigo aqui, que fala bastante sobre lipedema, né? E coloca, inclusive, os estágios do lipedema, mas a gente vai começar falando, então, dos sintomas. Bom, o primeiro sintoma, gente, é dor na palpação. Então, eu passo a mão ali na perna, passo a mão na coxa e eu sinto dor. Não preciso apertar para ter dor, tá? Só de ser apalpado, eu já tenho lugares doloridos. Então, eu aperto o tornozelo, eu sinto dor. Eu aperto perto do joelho, eu sinto dor. Eu já tive uma paciente que ela falava assim: eu sinto como se tivesse um plástico em volta de tudo apertando o tempo todo. E quando a gente passava a mão na perna dela, ela se referia à dor. O segundo sintoma, gente, que é muito clássico do lipedema, é porque essa condição não afeta os pés e as mãos. Se você já estudou um pouquinho o lipedema, você sabe que ele pode afetar tanto membros superiores quanto membros inferiores. Mas uma característica dele é que a gente não tem nem as mãos nem os pés sendo afetados. Então a gente acaba tendo um aspecto de que todo o braço daquela pessoa parece estar obeso, parece ter bastante gordura localizada, mas a mão daquela pessoa não tem. Ou mesmo a perna, a gente vê ali a coxa e a perna com muita presença de gordura, mas o pé parece estar magro. A gente também vê essa diferença no tronco. Então essa mulher, ela pode ter pernas com bastante gordura, braços com bastante gordura, mas ela não vai ter ali a presença de muita gordura na região do tronco. Então, ela não tem mamas grandes, ela não tem ali um abdômen com bastante gordura, tá? Porque essas zonas, elas não são afetadas pelo lipedema. Mas eu posso ter braços, antebraços, coxas, pernas, quadris, totalmente afetados pelo lipedema. Então, a gente acaba tendo ali uma diferença entre essas regiões. E essa é a primeira coisa que deve chamar a sua atenção quando o paciente vem procurar o seu atendimento, né? Eu bato o olho e eu vejo, eu tenho uma desproporção aqui na localização dessa gordura. E esse sintoma, ele é muito específico do lipedema, tá? O crescimento dessa gordura, ele vai acontecer em situações muito específicas da vida da mulher. E essas situações, elas estão relacionadas com períodos onde a gente vai ter aí uma flutuação hormonal maior ou menor, tá? Então, a gente tem principalmente no início da adolescência. Se você vai fazer lá na amnese da sua paciente, você conversa com ela e ela fala para você: olha, eu percebi que começou a aumentar quando eu menstruei. Ou eu percebi que começou a aumentar quando eu comecei a usar anticoncepcional. Eu percebi que aumentou quando eu fiquei gestante a primeira vez, né? Tava tudo bem até a minha última gestação. Aí aumentou de verdade. Ou ainda mulheres que percebem um aumento maior na menopausa. Então, eu entrei ali no climatério e aí eu percebi que naquele momento que eu estava entrando na menopausa, aumentou esse quadro, né? Eu percebi que a calça não servia mais, ou elas vão falar para você: eu percebi que eu engordei muito nessa fase e eu não conseguia mais emagrecer. Eu emagreci na minha barriga, mas as minhas pernas nunca mais emagreceram. Então, esse é um sintoma também do lipedema, quando a gente tem nessas fases, que são fases onde a gente vai ter uma flutuação hormonal maior, onde a gente vai ter um aumento de hormônios ali, é onde esses sintomas vão aparecer mais. Por quê? Porque o lipedema, ele é um problema que está relacionado aos receptores hormonais. Então, quanto mais a gente tem essa flutuação hormonal, esse aumento hormonal, esses receptores aí, eles vão receber mais esse hormônio e aí eu tenho um aumento dessa gordura dessas regiões, tá? Eu tenho também fibroses, então lipedema, gente, conforme essas células de gordura vão se acumulando, elas vão comprometendo a circulação sanguínea e linfática desses membros. Então, quanto mais essas células de gordura estão grandes, mais elas vão ali estreitando esses vasos.
E aí eu não consigo mais circular sangue, eu não consigo mais circular o líquido linfático corretamente. E esse líquido e esse sangue acabam ficando aprisionados ali, atrasados, e isso vai causando o quadro de fibrose, um acumulado de fibras que eu tenho nessa região ali, que vão se juntando e formando então essas fibroses, tá? Fibroses geralmente vão levar também àquelas depressões do tecido, que são muito parecidas com o quadro da FEG, que é a celulite, tá? Então, eu começo a ter ali um efeito casca de laranja, esse efeito de fazer essas depressões no tecido, e aí eu começo a ficar com o tecido irregular. Isso demonstra a presença desse quadro fibrótico, tá? Então, quanto mais tempo eu tenho instalado o lipedema, mais fibroses eu vou ter no tecido. Essas fibroses podem ser bem doloridas também e podem aí comprometer também dessa mulher ficar bastante tempo em pé, ou ela vai se sentir dolorida quando ela está sentada, compromete no geral esse quadro, tá? Também presença de nódulos de gordura muito próximos aos linfonodos. Onde estão as cadeias principais de linfonodos no nosso corpo? Elas estão aqui na região cervical, região do pescoço, região das axilas, região inguinal, que é a região da virilha, a região poplítea, que é a região atrás dos joelhos, e a região cubital, que fica aqui nessa parte aqui, né, do cotovelo. Então, o que a gente observa? A gente observa que nesse caso, a gente vai ter presença de nódulos de gordura, ou seja, um amontoado ali de células de gordura muito próximo ao linfonodo. Então, eu tenho bastante gordura aqui na região perto das axilas, bastante gordura perto dos joelhos, bastante gordura perto da minha região inguinal. Eu vou tendo um acumulado dessa gordura ali próxima a essa região dos linfonodos, e isso é muito específico do lipedema. Então, às vezes a gente observa mulheres que têm a perna sem muitas curvas, né? A mulher com a perna mais inteira, mas quando a gente começa a observar ali perto do joelho, a gente vê que tem muito mais concentração de gordura naquela região, ou mesmo da região dos cotovelos, né? A região aqui interna do cotovelo, ou a região aqui perto das axilas, tá? Então, esse é um sintoma muito clássico do lipedema também. Uma sensação de peso nos membros, então eu sinto que meu braço tá muito pesado, eu sinto que as minhas pernas são muito pesadas, parece que andar é muito custoso, é como se eu estivesse utilizando aquela tornozeleira da academia o tempo todo, carregando aí 3, 4 quilos em cada perna, enquanto eu caminho, enquanto eu faço as minhas atividades, e isso é muito desconfortável. Tá? Muito desconfortável, e ao longo do tempo, se esse estágio for aumentando, o que vai acontecer? Eu vou perdendo a minha mobilidade. Aí vai ficando cada vez mais difícil eu caminhar, vai ficando cada vez mais difícil eu fazer atividade física, porque aquilo é um peso, né? Além da gordura que eu tenho acumulada, eu tenho também muito edema junto com essa situação, e isso vai trazendo um peso, um desconforto muito grande. O outro sintoma, que eu acredito que esse é um dos sintomas mais clássicos que nós temos quando a gente fala de lipedema, é com relação à dieta e atividade física, tá? Muitas mulheres que já têm o diagnóstico do lipedema, elas se referem assim: eu já fiz muita dieta, mas essa gordura não some. Eu faço muita atividade física, mas eu continuo com essa gordura. Porque essa gordura, ela é diferente, gente. Ela não reduz com dieta e atividade física. É claro que a gente sabe que manter uma dieta, e aí eu não tô falando de dieta restritiva, tô falando de uma dieta balanceada, com todos os grupos alimentares, com os nutrientes que todo mundo precisa. Isso é muito bom, isso faz muito bem para todas as pessoas, não é verdade? Mas, no caso específico da pessoa com lipedema, mesmo que ela diminua muito o seu consumo calórico, a gente não vai ter mudanças no lipedema. E aí, o que acontece? Muitas mulheres portadoras de lipedema já passaram por bariátrica,
já fizeram inúmeros procedimentos estéticos para se livrar dessa gordura, vivem de dieta, vivem fazendo dietas muito restritivas e elas não veem essa melhora, tá? Então é importante eu lembrar que essa dieta, ela não responde bem às condições naturais, né? Enquanto uma pessoa que não tem lipedema, se ela fizer uma dieta bem restritiva, ela vai ter uma perda generalizada. Nesse caso, não. Nesse caso, eu vou continuar com o mesmo quadro e aí a gente observa aquele paciente que tem o tronco magro, mas não consegue emagrecer na região das pernas, ou tem ainda os braços, né, com bastante gordura, que não reagem ali a essa diminuição dessa alimentação. Então é importante a gente se atentar para isso, tá? E antes da gente continuar falando sobre os sintomas do lipedema, eu quero falar para você a respeito do meu curso de lipedema que está disponível lá no Hotmart. Eu preparei um curso simples, rápido, que você, esteticista e profissional da saúde, pode fazer para você entender melhor o que é lipedema, para você entender como tratar o lipedema de forma clínica e também como é o tratamento cirúrgico, qual é o objetivo do tratamento cirúrgico, o que a gente espera dele. Então eu deixei esse curso prontinho para você fazer em poucas aulas e você já saber fazer ali análise dos seus pacientes, anamnese dos seus pacientes e também descobrir qual é a melhor forma de tratar, a forma que a gente vai ter resultado efetivamente. Você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você saber aí como fazer esse curso e como que ele pode transformar a sua realidade enquanto profissional e também transformar a realidade dos seus pacientes. Nesse curso você vai encontrar mais informações sobre lipedema, inclusive casos reais que eu já atendi e que também foram aí transformados pelo tratamento do lipedema, trazendo mais qualidade de vida para essas mulheres. Continuando então, agora nós vamos falar a respeito de diagnóstico, como que a gente vai fazer essa diferenciação desse diagnóstico, como que a gente vai perceber se essa mulher, ela tem lipedema, ela tem linfedema, ela tem gordura localizada, ela tem obesidade, como que a gente pode diferenciar isso? Porque são tratamentos completamente diferentes. Veja bem, um quadro de FEG, um quadro de celulite, eu vou me preocupar com a gordura localizada, mas eu sei que essa é uma gordura que responde muito bem a tratamentos como ultrassom, radiofrequência. Eu vou trabalhar o quadro de fibrose também, consigo trabalhar bem a questão do edema e eu tenho resultados muito mais rápidos, tá? No caso da obesidade, eu já sei que eu tenho que fazer um trabalho no corpo todo do meu paciente. Eu preciso adequar uma boa dieta, eu preciso adequar muitas vezes atividade física ali, ou mesmo muitas vezes esse paciente ele vai, né, dependendo do quadro de obesidade, ele vai precisar de atendimento médico antes de fazer o procedimento estético. Então eu tenho diferenças, né? Qual que é o grande objetivo do lipedema? A gente já sabe que é uma doença crônica, que não tem cura, então o objetivo maior vai ser trazer qualidade de vida para o meu paciente, para que ele se sinta melhor, para que ele consiga contornar esse quadro aí e viver melhor, sabendo da condição dele e sabendo aquilo que pode trazer mais qualidade de vida para ele. Então eu quero te trazer esse artigo aqui, né, que eu falei no comecinho dessa aula, que a gente ia ver aqui um artigo que traz descrito essas variações para a gente entender melhor o que é cada um desses quadros, né, e como que eles podem aí mudar o diagnóstico desse paciente, tá? Então eu quero que você preste atenção nesse quadro aqui, que ele traz bastante informações e ele foi retirado de um artigo que eu gosto bastante, que ele é um artigo do Krupa, tá? Diagnóstico e tratamento, né? Opções de tratamento do lipedema, da doença do lipedema. Ele é um artigo que foi publicado lá em 2020 e ele traz algumas informações bem legais aqui, conforme você vê aí nesse quadro, tá? Então,
esse quadro, o que ele quer dizer? O diagnóstico diferencial de lipedema. E aí a gente vai ter o lipedema, a lipohipertrofia, que seria a gordura localizada, a obesidade e o linfedema. Qual que é a principal característica de linfedema que diferencia de linfedema, gente? O linfedema, ele é um acúmulo de líquido, tá? Ele é um acúmulo de edema, enquanto que o lipedema eu tenho também a presença da gordura, não só essa presença de líquido. Então, doenças que são só linfedema, a elefantíase é só um linfedema. Muitas vezes a paciente teve câncer de mama, retirou os linfonodos, aí eu tenho linfedema, esse acúmulo de líquido que fica ali no braço, que foi afetado por essa cirurgia, tá? Mas basicamente ele não tem a presença de gordura, diferente do lipedema, que eu tenho a presença das células de gordura, tá? Então, a principal diferença ali, né? A gente vê na primeira linha o sexo. Então, quando eu tenho no lipedema, eu só tenho no sexo feminino. Eu não tenho a presença do lipedema em homens. É muito raro a presença do lipedema em homens. Ele está muito condicionado ao hormônio, o hormônio feminino, ao hormônio do estrogênio, tá? Então, eu tenho essa como principal diferença. Enquanto que na lipohipertrofia, na obesidade do linfedema, eu posso ter tanto em homens quanto em mulheres, tá? Segundo caso ali, com relação à história de família. No caso do lipedema, eu tenho uma condição histórico-familiar muito forte. Ou seja, eu tenho ali uma condição de hereditariedade, tá? A mãe dessa paciente, a avó dessa paciente pode ter tido também um quadro de lipedema. Enquanto que nos outros casos ali, pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente tem ali a lipohipertrofia como provavelmente sim, a obesidade é muito forte, a característica genética, tá? E no linfedema, a gente pode ter primário e secundário, tá? Ou seja, aquele linfedema que veio da vida do paciente, ele já nasceu nessa situação, né? Ele não tem com relação a isso. E o secundário seria aí, por exemplo, uma cirurgia, uma situação que levou a esse linfedema que não tem característica de hereditariedade, tá? No caso da simetria, o lipedema ele é muito simétrico. A gente geralmente vai ter nas duas pernas, ou nos dois braços, ou nas duas pernas e nos dois braços. Não existe caso de lipedema onde a gente tem só um braço afetado, ou só uma perna. Ao contrário, né, das outras condições. A hipertrofia, ela também é simétrica, né? A obesidade, ela também é simétrica, mas o linfedema, não. Tá? O linfedema que é causado pela elefantíase, né, ou causado por um problema de coração, por exemplo, às vezes eu posso ter só um lado afetado, às vezes eu tenho só uma perna que incha, às vezes eu tenho só um braço que incha. Pés inchados, gente, é uma condição que não afeta o lipedema. Tá? O pé geralmente não vai sofrer com esse problema, ele vai se manter bem. Enquanto que nas outras condições, o pé pode ser afetado ou não. Então, no caso da hipertrofia, dificilmente eu vou ter o pé afetado, mas se eu tiver uma condição circulatória junto, ele vai ser afetado também, tá? No caso da obesidade, ele pode ser afetado. E no caso do linfedema, com certeza ele vai ser afetado. Se eu tiver um linfedema na perna, com certeza o meu pé vai ser afetado também. Aumento do tecido adiposo. Essa é uma condição que ela tá lá muito específica nas três primeiras situações ali, tanto o lipedema, quanto a gordura localizada, quanto a obesidade, tá? Eu tenho um aumento do tecido adiposo. E no linfedema, não. Muitas vezes eu tenho aquela elefantíase que parece que aquela perna é muito gorda, mas na verdade não é, né? Eu tenho só a presença do edema ali, que vai trazendo aquele quadro de fibroses e aí vai aumentando cada vez mais o membro, tá? Desproporção, ela é muito presente tanto no lipedema quanto na lipohipertrofia. Ou seja, às vezes eu fico com a coxa muito grande, diferente da perna, ou fico com o braço muito grande, diferente do restante do braço, tá?
Então, na desproporção, eu tenho um quadro bem característico, menos na obesidade. Obesidade, eu acabo tendo um ganho de peso ali mais simétrico. Edema, gente, depende do estágio do lipedema, tá? Que seria aquele acumulado de líquidos. Nos estágios iniciais do lipedema, eu acabo não tendo tanta presença do edema. Agora, quando eu já estou nos estágios mais fortes, né, estágio 3 e 4, aí com certeza eu vou ter a presença do edema, né? Na hipertrofia, que seria ali a gordura localizada, eu não tenho presença de edema visível, que eu consigo ali apalpar. Na obesidade, eu posso ter presença de edema, inclusive pessoas que já estão aí com obesidade mórbida, elas já têm bastante presença de edema, porque eu tenho uma dificuldade de fazer drenagem linfática dessas regiões por causa do ganho do peso do paciente, tá? E no linfedema, eu tenho muita presença de edema, obviamente, tá? Com relação à ternura, gente, o que essa palavra está traduzida, né? Significa que o tecido é um tecido maleável, um tecido fofinho. E aí eu tenho, gente, muita presença desse tecido ali, que eu consigo sentir que ele é fofo no lipedema. Tá? Nas outras condições, eu não percebo isso tanto, mas às vezes tem uma gordura mais endurecida. E no caso do lipedema, não. Muitas vezes eu tenho uma gordura que parece ser uma gordura bem flácida, tá? Tendência a hematoma é muito forte no lipedema, porque eu tenho uma fragilidade capilar, isso também atrapalha essa congestão que o tecido vai trazendo ali, então ele fica muito congestionado com edema, e aí essa circulação fica atrapalhada, a tendência é muito grande com hematoma, enquanto nas outras condições eu praticamente não tenho isso, tá? E esse é um indício muito forte na adolescência, né? A mulher que está desenvolvendo lipedema. Ela bate o tempo todo, ela tá roxa e ela fala, nossa, eu nem lembro onde eu bati as minhas pernas e tá roxo, tudo. Essa é uma condição que significa que não tá tudo bem com essa circulação, uma circulação fragilizada, tá? E por último, eu vou ter a influência da dieta. A dieta faz diferença? No caso do lipedema, mais ou menos, tá, gente? Ela não faz tanta diferença quanto ela faz nos outros quadros, né? No caso da hipertrofia e no caso da obesidade, ela faz muita diferença. Agora, no caso do linfedema, que é aquela situação que eu tenho um edema exclusivamente, né, que eu falei, insuficiência cardíaca, elefantise, não vai fazer diferença a dieta do paciente, né? É uma condição circulatória que vai trazer edema para essas regiões. No caso do lipedema, mais ou menos, tá? A gente sabe que esse paciente, ele precisa ter uma alimentação ali que não tenha muita presença de sódio para não agravar esse edema, ele precisa ter uma alimentação equilibrada, porque a gente pode ter a condição do lipedema associada à condição da obesidade, tá? Então, não estou falando que esse paciente não vai cuidar da alimentação dele, muito pelo contrário, ele também precisa cuidar, mas a gente não tem a dieta como o fator principal para aquele acumulado de gordura. Aquela gordura, ela tá muito relacionada à flutuação hormonal. E aí, independente do paciente fazer dieta ou não, se ele tem essa flutuação hormonal, essa gordura pode se agravar, tá? Um último ponto que eu acho importante a gente falar, que é a primeira coisa que me chama atenção quando eu vou examinar um paciente que está com lipedema, é com relação ao tornozelo. Né? Gente, tornozelo, a parte do punho aqui, ela forma um garrote. Ela faz ali, né, como se fosse um garrote, ela fica presa ali e a gente observa que aquele membro, ele tá todo afetado, mas aí tem aquele garrotinho aqui e a mão não está afetada. Ou a gente não consegue identificar as panturrilhas do paciente. Você olha a paciente de costas ali e você não vê as curvas da panturrilha. Isso é algo que sempre me chama a atenção no lipedema. Então eu bato o olho ali no paciente, percebo, né, que muitas vezes ele não tem essa curvinha da panturrilha, isso significa que a gordura está se acumulando no tornozelo e precisa ser tratado, o lipedema precisa ser tratado.
Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado aí a saber mais sobre esse assunto, a entender melhor sobre isso, para que você também consiga atender melhor seus pacientes, trazendo aí alívio para esses sintomas, trazendo mais qualidade de vida para essas mulheres aí que precisam da sua ajuda. Curta esse vídeo, compartilhe aí com os seus colegas e se inscreva no meu canal. Eu vou ter muita satisfação aí em ter você aqui comigo. Até a próxima!